Muito boa tarde. Queria agradecer a presença de todos a mais esse call. Na verdade, é o primeiro call que realizamos este ano. E, novamente, queria agradecer muito o nosso convidado especial, o economista, professor, intelectual e agora senador eleito pelo Estado de São Paulo, para nos falar sobre os cenários e desafios da política econômica. Nós temos dezenas de participantes através da ligação remota. Agradecemos muito a participação e também agradecemos muito a participação aqui dos nossos amigos, parceiros, clientes que vieram aqui. Agradecemos a participação do economista Felipe Salto, que está conosco, o nosso diretor de pesquisa econômica, o economista Fábio Silveira, e temos também o assessor do Senado, Carlos Jacques, que está aqui conosco, e agradecemos muito a presença do empresário de comunicação, do Dr. Raul, que está presente também aqui conosco, e vários outros amigos e convidados. E, sem mais, passo a palavra ao José Serra. Queria dar meu boa tarde a todos e a todas, agradecer o convite. É um começo de ano que, a meu ver, do ponto de vista econômico, não traz maiores surpresas. Onde é que está a câmera? Ali mesmo? Não traz maiores surpresas. Primeiro, era mais ou menos óbvio que o novo segundo governo da presidente Dilma Rousseff trataria de fazer aquilo que disse que não faria, ou seja, corrigir os seus erros. Isso foi enfaticamente expresso na campanha, mas todo mundo sabia que não era verdade, e de uma forma que não chegou a representar nenhuma surpresa a adoção do conjunto de medidas que eram tão repudiadas pelo PT e por ela durante a campanha. O aspecto, talvez, essencial é que nós chegamos em 2015 com uma economia estagnada. No ano passado, o crescimento do PIB em torno de zero. No começo do ano, as indicações são de que se terá, ao longo de 2015, uma situação igual ou pior, menor ou igual, né? Nunca melhor do que a do ano passado. Junto com a estagnação, há fatores estruturais que a condicionam, e que também, em parte, são frutos do mesmo problema, que é o déficit em conta corrente. O déficit comercial este ano voltou a subir, e o déficit em conta corrente já deve se aproximar de quanto? 4. Não, 4% do PIB, eu sei, em dólares. 86 bilhões. De 86 bilhões. Esse é um fator tremendamente restritivo para a política econômica. Esse déficit em conta corrente, por exemplo, inviabiliza o que eu chamaria a estratégia Meirelles de crescimento, qual seja, botar os juros nas nuvens, entra dinheiro, de fora segura o câmbio, a inflação se contém por causa do câmbio preso, sobrevalorizado, tem-se uma certa estabilização e a economia vai crescendo na base do consumo, de serviços e tudo mais. Isso é inviável porque não há déficit em conta corrente para crescer. Essa estratégia foi usada no passado 2 vezes, mas partia-se de uma situação de equilíbrio em conta corrente. Então, era possível absorver um déficit nos anos subsequentes. Hoje não é. Essa é uma restrição forte. A outra é fiscal. Não é porque o Brasil esteja, como muitas vezes pode parecer, pelo próprio noticiário, à beira de um colapso fiscal, de um calote e tudo mais. Essa situação não está presente, mas é uma situação que envolve uma espécie de camisa de força. Não há nenhum raio de manobra na área fiscal que possa permitir estimular o crescimento. Os resultados do ano passado foram ruins e os resultados para este ano também não serão brilhantes. De toda maneira,
se algum papel a área fiscal terá em 2015, é no sentido contracionista, né, de estimular a recessão, que, a meu ver, já está presente. Nós vamos assistir em 2015 a marcha forçada da recessão, ou, se você quiser, da estagflação. Só que estagflação é até benigna, porque estagflação pressupõe estagnação, né? E aí é recessão. É outra coisa, recessão é contração na média da atividade econômica. Claro que na estagnação também há muita contração, principalmente na área da indústria. Mas na média, a economia no ano passado ficou no zero. Neste ano, a tendência será ficar no negativo. O governo centrou o foco da sua atuação em duas áreas, na política monetária e na política fiscal. Na política monetária, subindo os juros. Na política fiscal, anunciando aumentos de tributos e cortes de gastos, para atingir-se a meta de 1,2% de superávit primário ao longo deste ano, ou seja, uns 66 bilhões de reais. Na questão tributária, a ideia é de reajustes que aportariam uns 20,6 bilhões de reais ao longo deste ano. Eu tenho minhas dúvidas, por uma questão de prazos, defasagens, etc. Pode ser que seja anualizado, mas o anualizado entra no ano que vem, não entra tudo neste ano. Também o aumento da carga tributária é levemente maior do que o anunciado, porque o ICMS incide sobre o IPI, incide sobre o PIS/COFINS. Se está previsto uma receita de quanto do PIS/COFINS? 7 bilhões. 7 bilhões, 25% a mais, me parece, haverá de ICMS. Isso não está sendo contabilizado, entra no cofre dos estados. Aliás, passa-se açúcar na boca dos estados e dos municípios. Dos estados com ICMS com a CID. Os estados devem ter perto de 30% da CID, 27%. Os municípios, uns 6 ou 7%. Então, dá-se algo por aí. O aumento do IPI também dá para os estados do Norte e do Nordeste, Centro-Oeste, basicamente, um dinheiro pelo fundo de participação. Uns 48%, etc., vai para os fundos de participação e 60% praticamente para estados e municípios por outras vias. E também, é isso. Quer dizer, há um certo ganho também para estados e municípios, mas em níveis, eu diria, bastante modestos. Agora, o interessante também é notarmos uma coisa que eu venho insistindo muito, na ideia, às vezes, enganosa de se trabalhar com o conceito de superávit ou déficit primário, de contas primárias, que não tem a ver com a realidade, é uma etapa contábil, né, das contas públicas. Por quê? Porque é o superávit necessário para pagar os juros, ou déficit existente na conta do pagamento dos juros. Mas o que importa, do ponto de vista da análise econômica, do que vai acontecer com a economia, é o déficit nominal agregado. E, por exemplo, se a gente trabalhar com déficit, que é o que a humanidade, desde que existe a economia, sempre trabalhou, essa é uma coisa recente, no Brasil, então, pegou fanaticamente, e a maioria dos que escrevem ou falam não tem muita noção disso, é que esse aumento de juros vai comprometer o déficit agregado. O aumento de juros vai custar quanto? Cada ponto percentual é 15 bilhões. 1,5%, né, até agora? 1,25. 1,25. Deve dar quanto? 19 bilhões. Ou seja, o aumento de juros tem um custo de 19 bilhões fiscal. São juros que têm que ser pagos. Eu deveria deduzir do déficit, que contribui para o déficit agregado, nominal agregado. E isto representa uns 30% da meta de superávit primário.
certo? Você precisa ter uma ideia desse impacto. Eu insisto nesse ponto, até para que o noticiário, a imprensa, etc., prestem mais atenção nisso e não fiquem só na armadilha de trabalhar com conceitos que são parciais. Não é que são irrelevantes, mas são parciais. Isso vem da ideia de que o sistema financeiro precisa ter suas contas, seus créditos honrados. Então, tem superávit para pagar os juros? Não tem. E a discussão fica nisso. Não é tanto, o déficit tanto não importa. O que importa é a capacidade para se pagar aquilo que se deve em matéria de juros. Bem, é um conceito para ser usado, mas ele não é representativo de tudo em matéria fiscal. Uma outra questão também interessante é o que vai acontecer com uma fonte de despesas muito importante no período recente, que são swaps da dívida das reservas, feitos com os dólares, venda futuro de dólar. O governo Dilma I adotou a política de comprar dólares, levando para as reservas, a fim de segurar a taxa de câmbio. É assim, se não compra dólar, aumenta a oferta de dólar, o dólar se deprecia. Se não compra dólar, fazendo conta direito, compra os dólares para que a moeda brasileira não se deprecie. Eu compro porque entra muito dólar, eu não quero que a moeda se deprecie, que o dólar perca valor, então eu compro a futuro. Ou seja, vem alguém e me compra para dali 2 ou 3 meses, que eu tenho que pagar segundo a taxa de câmbio do momento. Isso é uma forma de segurar artificialmente o preço do dólar, impedindo a desvalorização. Foi bastante utilizado. E é muito utilizado no Brasil, porque a principal estratégia anti-inflacionária, desde o pós-real, tem sido via câmbio. Não tem sido nada via ajuste fiscal, nada. Aliás, praticamente nos últimos 20 anos nunca houve contração do gasto público. O que houve foi aumento de carga tributária no enfrentamento das questões do déficit. Agora, uma incógnita que fica é se a dupla Levi-Barbosa vai manter essa política. Ela custou, se a gente pegar o segundo semestre do ano passado, até novembro, ela custou mais de 20 bilhões de reais, pelo prejuízo. Por quê? Porque vendeu-se dólar futuro, o dólar, mesmo apesar de tudo, o dólar se valorizou, ou seja, houve desvalorização, o governo paga a diferença. Isso não tá sendo posto no orçamento. E é interessante, é uma espécie de esquizofrenia, porque os empréstimos subsidiados do BNDES estão mais do que analisados pela imprensa e sempre se aponta o fato de que a despesa implícita não está no orçamento. É um gasto fiscal que não está passando pelo orçamento. O Tesouro pega dinheiro, a taxa Selic, passa para o BNDES a uma taxa menor, subsidiada, TJLP. E a diferença é bancada pelo Tesouro, pelos contribuintes. E há acusações, o tempo inteiro se fala disso. Não está errado, não. É despesa de verdade e é despesa que não está constando do orçamento. Esta outra despesa elevada, que não está constando do orçamento, ninguém fala. É curioso isso. E é uma política custosa, porque, afinal de contas, 20 bilhões pode pegar aí, são total da economia do superávit primário que quer se fazer, são 66. 20 bilhões é uma parte importantíssima. É equivalente ao aumento de impostos, ao que esse aumento de tributos daria anualizado. Há também uma questão que me deixa, para dizer numa linguagem mais simples, grilado, que é sempre a questão da anualidade. Muitas das coisas que estão sendo anunciadas ainda não estão vigentes. Estão sendo contadas em 12 meses. Mas isso não vai acontecer, porque, digamos, nós daqui a pouco teremos 11 meses, 10 meses, tem que ver qual é a vigência. Isso vai ter importância na hora das contas, do balanço.
Mas há um outro aspecto interessante em relação ao ajuste fiscal, que é a sua modéstia, embora seja o principal foco de atuação da equipe econômica. Por que é o principal foco? Porque a questão fiscal estava levando a uma deterioração das expectativas em relação ao Brasil, econômicas, e poderia levar à perda do grau de investimento, ou seja, uma desclassificação do país, uma queda da classificação do país no campo internacional, e o encarecimento e criação de maiores dificuldades para financiamento externo. Então, a equipe econômica, a meu ver, se concentrou no objetivo de impedir essa perda de grau de investimento. Eu acho que tem sido bem sucedido. Um enorme, imenso apoio da imprensa, de empresariado, etc., principalmente da área financeira, mas em geral. A ideia de que o governo vai assumir controle das suas contas é uma ideia poderosa. E eu diria que eles têm sido bem sucedidos, embora o controle ainda não exista, mas no sentido de dar sinais nessa direção. É interessante, por outro lado, levar em conta, observar a modéstia, de toda maneira, desse ajuste. Se nós pegamos do ano 2000 para cá, a meta de superávit primário para 2015 envolve o segundo menor superávit dos últimos 15 anos. Só melhora em relação ao ano passado, quando o resultado é zero ou negativo. Ou seja, é modestíssimo o objetivo que se aponta. Inclusive, se nós formos levar em conta a dívida líquida, a previsão é de um aumento da dívida líquida com proporção do PIB. Hoje ela é da ordem de 37% da dívida fiscal líquida. A previsão do Chico Lopes, do Francisco Lopes, é de aproximadamente 39%, ou seja, um aumento até 2019, nos 4 anos. Haja modéstia, eu ajusto, porque, em geral, o foco sempre foi na política econômica brasileira a dívida líquida, ou seja, a diminuição do peso da dívida líquida no PIB. Bom, nesse ajuste previsto pelos números hoje estabelecidos, a tendência vai ser de aumento da participação da dívida líquida no PIB. Mesmo assim, né, é inegável, se acalmou, houve um avanço em matéria de melhora das expectativas em relação à economia brasileira. Expectativas bastante pessimistas. Hoje, o pessimismo é menor a curto prazo, enquanto é que o governo possa controlar a situação, impeça um calote fiscal, coisas do gênero. Agora, a questão, no entanto, que se coloca é a de médio e longo prazo. Isso não está se debatendo no Brasil. Mesmo entender por que se chegou nessa situação. Há visões ingênuas que atribuem a estagnação, os problemas, a uma frouxidão fiscal nos últimos anos. Eu não vejo como um mecanismo. Não que a deterioração das condições fiscais não contribua para a estagnação, mas achar que elas são a causa, começo da inflação, não há excesso de demanda no Brasil provocando a inflação. A inflação tem a ver com questões de preços relativos, com indexação, né? A indexação que vale para os salários, vale até para o preço do aço. Presta-se muito pouca atenção a isso no Brasil. O preço do aço no Brasil é absolutamente indexado, o que não acontece com as cadeias ajusantes, digamos, da indústria. Isso faz parte do esquema que funciona montante no fornecimento de insumos. Mas o fato é que essa situação ela foi causada, a meu ver, o principal fator, pela política que se adotou ainda no governo Lula, principalmente depois da crise de 2008. Quando o Lehman Brothers quebrou,
Essa foi a consagração de que a crise está na rua, no mundo, nas ruas do mundo. E a maioria dos países, ou a quase totalidade, derrubou os juros. Derrubou imediatamente os juros, por uma questão da atividade econômica e também para minimizar, digamos, o impacto da recessão que haveria em todos os países. No Brasil, fez-se o contrário. Na época, a estratégia comandada pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, foi a estratégia de aumentar a diferença dos juros brasileiros com relação aos juros internacionais. O Brasil já tinha os maiores juros do mundo quando estourou o Lehman Brothers. Os países derrubaram os juros, nós mantivemos 5 meses os juros sem mexer. E depois, com muito capricho, com muito cuidado, foi-se aumentando, foi-se diminuindo um pouco os juros, mas sempre mantendo, ampliando a diferença relativa com relação aos juros internacionais. Isso num contexto que, apesar da crise, de boom, né, dos preços das commodities exportadas pelo Brasil, de alto superávit comercial. Uma política inteiramente insensata, que levou a um acréscimo da valorização do real, ou seja, encarecimento das nossas exportações, de manufaturados principalmente, porque as de commodities estavam reguladas por outros fatores na época, e barateamento das importações industriais. Essa tesoura, digamos, jogou a indústria para baixo, e de maneira fatal, porque até hoje o produto industrial, a produção industrial do setor manufatureiro, quer dizer, a indústria de transformação, é inferior à de 2008. É a maior estagnação que eu me lembro, a maior contração do produto industrial, talvez da nossa história, mas do pós-guerra, com toda certeza. E o emprego na indústria é 10% abaixo do que era na época, e o investimento caiu. O investimento industrial caiu bastante, e isso puxou para baixo o investimento, a taxa de investimento da economia. O investimento não caiu porque tem déficit público, porque isto, porque aquilo. Não, caiu porque o setor perdeu rentabilidade. No Brasil não falta poupança para investir. O que falta é oportunidade rentável de investimento. Quer dizer, poupança financeira existe, né? E mesmo externa, né? Porque aí é diferente quando é para investir realmente na esfera real. Agora, mesmo medidas, por que não funcionaram as desonerações, né, previdenciárias, de outro tipo para a indústria? Não é que para eles não seja bom. É bom, veio desoneração, alivia a situação, mas não leva ao investimento. Porque ninguém quer perder dinheiro com investimento. Eu me lembro, com relação à loucura, à insanidade, né, à alucinação do trem-bala, que agora sumiu do mapa. Mas o trem-bala, custando 75 bilhões, uma coisa realmente delirante. O governo procurou atrair as empreiteiras, as construtoras. No final, se ofereceu para subsidiar passagens, caso não houvesse passageiros, né, no trem-bala no futuro, juros subsidiados, tudo. E elas foram contra. Por quê? Porque mesmo pegar um empréstimo subsidiado, você quebra. Quer dizer, você tem que pagar depois, mesmo sendo subsidiado. Né? No caso da indústria, você pode dar a desoneração fiscal que você quiser, não vai aumentar, não aumentará o investimento para aumentar a produção, né? Porque a concorrência externa é muito forte. A concorrência externa é forte, é avassaladora, inclusive, viu, Jéssica, em função de outras questões, que não são apenas as do valor da moeda, né, da valorização do real, do câmbio valorizado ou sobrevalorizado, e do custo do Brasil, né? Porque naquele período de abundância, de bonança externa, em vez de se investir mais para fortalecer a competitividade da economia, se tornou dinheiro em consumo, essa é a realidade. Né? Havia abundância de divisas, elas foram usadas, mediante a moeda sobrevalorizada, para importar bens de consumo que concorriam com a indústria doméstica. Né? É incrível isso. Foi torrado, tudo aquilo que veio foi torrado em consumo. Agora, no entanto, quando nós olhamos o quadro hoje,
nós vemos também que o custo do Brasil tem um peso enorme, né? E não se investiu também no período. Não foi só a questão da substituição, da dessubstituição de importações, ou seja, de substituir produção doméstica por importações. Perfeitamente, mesma qualidade, tudo, diferença de preço. Mas também que não se investiu em infraestrutura, num período que tinha tudo para se investir. Isso tem a ver com o custo do Brasil, né, que é, na média, da ordem de 25% em relação aos nossos parceiros comerciais. O Brasil tem um custo mais alto dessa ordem. Agora, e nesse quadro, o que se pensa fazer com relação à economia, à estagnação? Sem indústria não dá. Há delirantes, gente, alguns números da economia, que acham que o Brasil pode se desenvolver sem indústria, com o setor de serviços liderando, o agronegócio e tal. É gente delirante, né? E às vezes confunde correlação com causalidade, né? Pega determinados períodos, e o bem-estar melhorou, o produto industrial caiu, como se fosse uma causa do outro, como se no inverno os dias fossem mais curtos, porque são frios. O frio encolhe o dia, ou fica mais frio porque o dia é mais curto, né? E atribui causalidade a isso. Isso é um erro mais do que frequente em economia. Agora, o que fazer com relação ao futuro? Eu vou dar um exemplo, inclusive que tem a ver com a infraestrutura. O aumento da TJLP, que foi de meio ponto, a TJLP, se eu não me engano, era 5%. 2% mais de juros, perdão, de encargos, né, de remuneração. Portanto, dá 7%. Muitas empresas entraram nas concessões com essa taxa de juros. Na medida em que você sobe meio ponto, você aumenta 7%, deve dar isso, o gasto financeiro das empresas. Se você pegar a receita do serviço financeiro, você tem um coeficiente. Bom, esse coeficiente piora com meio ponto. Se vier mais meio, ele vai piorar de tal maneira que pode criar problemas de refinanciamento para as empresas, de serem consideradas potencialmente inadimplentes. Ao mesmo tempo, cada meio ponto que sobe a TJLP é menos parceria na área privada, com a área privada. Eu, quando fui prefeito de governador, eu isso com clareza no governo do Estado, mas, sabe, com transparência total. A parceria público-privada depende da taxa de juros do financiamento. E o BNDES montou operações, inclusive São Paulo aproveitou essas operações, para concessões e parcerias. Nós aproveitamos aqui. Aqui foi feita muita concessão, muita parceria, com a taxa de juros do BNDES. Subsidiada do ponto de vista fiscal, sim. Não negativa. Porque às vezes pensa que é negativa. Não é negativa. Mas isso aconteceu e as empresas entraram por essa razão. Há que se levar em conta que isto vai declinar. Que as parcerias público-privadas vão ficar muito mais caras e as concessões com menor demanda. E mais ainda, porque as tarifas, por exemplo, pedágio, nas concessões que nós fizemos, o pedágio, em alguns casos, caiu. Apesar de toda a reclamação, etc., por exemplo, na rodovia dos trabalhadores, na Ayrton Senna, o pedágio caiu com a concessão, em relação ao que havia, o pedágio que era do governo do Estado. Ou seja, baseado nessa estrutura de custo, as empresas fixaram tarifas. Essas tarifas vão ser reais, do ponto de vista do equilíbrio. Quer dizer, o que vai acontecer a eles? Essas questões estão sendo inteiramente deixadas de lado na discussão das variáveis econômicas. Não há nenhuma consideração, pouca ponderação a esse respeito e tal. Veja-se que, no caso da indústria, os custos neste ano estão aumentando. É uma coisa significativa. Tem aumento de custo de energia. Houve um colapso energético no Brasil, mas não vamos esquecer que a energia no Brasil era muito cara. Ou é muito cara, a energia elétrica. Era a segunda, a terceira mais cara do mundo, por causa
dos impostos, das taxas de contribuições, participações, etc. O que a Dilma quis fazer foi, com uma medida provisória, baixar as tarifas. Né? Foi o procedimento legal mais errado da história econômica do Brasil. Nunca houve algo que desse tão errado, baseado num diagnóstico tão errado. Mas o fato é que a energia era muito cara. E agora vai subir para a indústria. Sobe. O petróleo que está caindo não vai cair para a indústria. Tá certo? Porque o governo está pondo tributos para não permitir que caia o preço e arrecadar com isso. Agora, o competidor internacional vai ter um custo menor do petróleo do que o produtor brasileiro. Isso significa maior competitividade para as importações e menor competitividade para as exportações brasileiras. Essas questões, eu fico pasmo, não estão sendo muito levadas em conta. Eu não estou nem dizendo que, se fosse levar em conta, não iria adotar as medidas. O que eu não vejo é preocupação e a consideração a respeito dessas questões. Agora, olhando para frente, o que está faltando no Brasil? Para começar, não é só rumos, não se sabe para onde se vai. Essa que é a verdade. O que vai se fazer com a situação? Com a estagnação, com tudo? Não é uma política. Tudo aponta em direção contrária na política de curto prazo. Mas eu acho que mais grave até do que não ter os rumos é não ter debate sobre rumos. Não há debate nacional. Não existe. É uma coisa assim, não é que está se preparando. Eu vou dar um mau exemplo, forçado um pouco, mas que serve para o nosso caso. Em 64, quando houve o golpe militar, derrubou o presidente da República, a inflação estava mais ou menos 100% ao ano. Desconfiança em relação ao Brasil, descontrole fiscal total e fuga de capitais e tudo mais. Teve políticas de curto prazo, que foram recessionistas. Reajuste de tarifas públicas, corte de crédito, indexação, uma série de fenômenos para se procurar ter um equilíbrio macroeconômico mais razoável. Mas havia um projeto de médio e longo prazo. Se gostasse ou não, havia. E isso aconteceu. Hoje, eu não vejo, não estou vislumbrando esse tipo de debate. E isso é essencial. Há uma outra dimensão na economia brasileira que precisa ser levada em conta, que não é, as dificuldades não são dadas apenas por essas variáveis todas que eu apontei aqui. É pela economia paralela, pirataria e tudo mais. No Brasil, a estimativa é que 30 bilhões de reais sejam absorvidos por esse tipo de economia. Os produtos chineses, por exemplo, entram no Brasil. Tudo que é menos de $50 não paga imposto, não paga tributo nenhum. Eu não sei se vocês sabiam disso. Não é nada tão difícil coordenar operações de importações massivas por pessoas físicas. Os chineses estão fazendo isso. Inclusive pelo correio. Em Curitiba, houve essa centralização, o Correio Nacional, para importar da China. Mercadoria sem imposto. É uma coisa fenomenal. O comércio, pequeno comércio, inclusive em São Paulo, nos lugares, está sendo destruído pelos catálogos de importação chinesa que compram por internet. Isso não tem a ver com essas grandes variáveis e tudo mais. O Brasil tem um papel de trouxa nesse processo. De trouxa. Essa que é a verdade. E isso passa longe. Eu imagino a festa que os correios petistas fazem, por exemplo, para organizar esse fenômeno. É claro que para o Paraná, para Curitiba, no mês seguinte, pode ser interessante, fazer todo esse movimento, etc. Tal. Você ser sede de uma entidade ou algum instrumento que promove um comércio paralelo, sonegação e tudo mais, gera empregos no local, destrói empregos pelo país afora. E eu cito isso para que a gente tenha uma ideia de como se está distante dessa estratégia de longo prazo.
Eu acho que aí o partido do poder sonha com algum milagre, né, de que é passar por cima da crise do petróleo, dos problemas que está se vivendo, da crise do petróleo, do petrolão, isso aqui, chegar em 2018 e eleger o Lula. Essa é a única estratégia presente, a única visão de longo prazo que se tem. E a oposição precisa passar da crítica, da vigilância, da mobilização, que tem que continuar, também para a discussão dos rumos. E aí é uma área onde existe enorme vantagem, até porque o sistema de poder não tem ideia nenhuma a respeito do Brasil. Então é uma vantagem relativa que tem que ser posta, até para que a oposição e o país possam se beneficiar de alguma maneira desse tipo de ação. Eu acho que o papel da oposição é de criticar, é de mobilizar, é de vigiar, etc., mas, ao mesmo tempo, também de mostrar alternativas. A oposição cumpre um papel para o governo no país. Não para este governo, para qualquer outro, no sentido de apontar rumos que possam até mobilizar a população para mudar as coisas estabelecidas. Hoje não tem rumo nenhum. Teria muito mais a falar, não fosse o excesso que já cometi aqui em matéria de tempo. Portanto, podemos passar para as perguntas. Queria dizer que uma parte, de forma bem mais sumária, tudo que eu disse aqui saiu no meu artigo hoje no Estadão. Esse título pode parecer morto, dá para ver? Digo lá na televisão. O título pode parecer morto, mas é uma bela poesia do Fernando Pessoa. Eu estava anos procurando uma oportunidade para usar essa frase que tinha na poesia e, de repente, apareceu escrevendo sobre a economia brasileira. Cadáver adiado que procria. Muito bem. Muito obrigado ao nosso... Aliás, eu acho que se os economistas lessem mais poesias, diriam menos bobagens. Acho que com esse final marcado por Fernando Pessoa, eu acho que a gente foi brindado aqui por vários temas muito instigantes aqui a respeito da política econômica. São dezenas de questões que foram assinaladas, muitas delas não suficientemente enfatizadas no debate, e a gente passa para as perguntas. Como a gente tem um tempo limitado, nós vamos realmente restringir as perguntas à matéria econômica. Se a gente entrar em questão eleitoral, 2018, etc., é uma perda de oportunidade. Talvez uma pergunta de poesia, no máximo. Mas vamos nos ater, então, à matéria estritamente econômica e podemos passar à sessão de perguntas. Vamos passar para o Fábio Silveira, que vai fazer aqui uma questão. Certo. Excelente a sua apresentação. E na linha do que você está falando, eu entendo que exista uma questão que você tocou, mas eu gostaria que você aprofundasse, tentando enxergar no médio e longo prazo uma estratégia de recuperação, de retomada do crescimento. Pouco existe, ou pouco se fala, ou pouco se sinaliza em relação à indústria. Concordo com você que é necessário aumentar a exportação, melhorar a competitividade desse setor, que é fundamental, né? Mas é preocupante que não haja uma discussão mais detalhada a respeito de como recuperar a competitividade da indústria, sem a qual nós não vamos sair desse desequilíbrio externo prolongado e sério. Olha, é uma ação muito mais ampla, né? Eu lembro até, viu, Fábio, tem um fenômeno que está relacionado com a estagnação, que é o seguinte: quando eu voltei ao Brasil, depois de 14 anos fora, nós já estávamos entrando na superinflação. Final dos 70, começo dos 80. E eu achava graça, às vezes via empresários, gente falando, não, tem que combater a inflação com crescimento. Você tem uma inflação
5%, 7%, depois 2 dígitos mensais, para combater com o crescimento. Sabe? Se você crescer 10% ao ano, é a inflação de um mês. Achava graça. Mas com uma inflação baixa, porque a inflação de 6%, 7%, o padrão histórico brasileiro é baixíssimo, né? O que é alta para o mundo de hoje, internacionalmente, em economias como a própria brasileira, mais abertas e tudo mais. Mas hoje, estagnação, ritmo da atividade econômica, como diria em inglês, matters, tem importância. Tá certo? A indústria não consegue absorver aumento de custos salariais porque a produtividade não aumenta. Isso está relacionado com o crescimento. Agora, o que eu acho engraçado, às vezes, é achar que a produtividade é um fator assim, um deus ex machina que cai, etc. Tal, e que pode haver aumento de produtividade sem investimento. Isso não existe. Tem um teorema do Caldor, a Velmo, que é um escandinavo, que é o seguinte, é que o progresso técnico depende do investimento. Quem traz o progresso técnico é um novo investimento. Sem investimento não tem progresso. Tem muito limitado. Tecnologia digital, isso e aquilo, etc., que o PIB não cresce. O que você faz é aumentar a eficiência por dentro, mas o agregado não cresce porque não tem demanda. Então, você reduz custos, até limitadamente, mas não tem crescimento como um todo. Agora, então, na questão industrial, você tem câmbio, que é importante. O câmbio vai continuar sendo utilizado para deter a inflação e com esse custo fiscal elevadíssimo. Esse é um desafio, né? Não pode, a meu ver, não deve. Claro, isso pressiona a inflação? Pressiona. Mas aí tem que ser enfrentada de outras maneiras. Segundo, pegar mecanismos de indexação, que existem muitos, que tem muita força na economia brasileira. Desde insumos estratégicos para a indústria, passando por tarifas, em certos casos salários e tudo mais. Então, esse é um ponto de uma estratégia anti-inflacionária, é o mais penoso que tem. Eu lembraria que o real, com todo o sucesso que teve, não se conseguiu, durante o Plano Real, a vigência, nos primeiros anos, fazer a desindexação total que se pretendia. Não é porque não se pretendesse, não, porque é muito difícil. Mas esse é um desafio que tem que ser enfrentado. Bom, outra questão é você resolver o problema do financiamento de longo prazo. Veja só, na Constituinte, eu fiz uma emenda, que foi aprovada, que criou o FAT, deu a base para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para financiar o seguro-desemprego, de um lado, e por outro, para financiar investimentos. Veio do PIS-PASEP. O que aconteceu? Quando começou a Constituinte, eu percebi que os membros da Constituinte, a totalidade, iam garfar o PIS e o PASEP e jogar para custeio, estados e municípios, para gastar em expandir emprego público, etc. Então, a minha ideia foi, não, vamos financiar o seguro-desemprego, precisava ter uma coisa forte nesse sentido, e, ao mesmo tempo, o investimento, porque sobrava dinheiro, né, do FAT. E aí teve uma linha que sustentou o financiamento do investimento no Brasil. Não havia subsídio fiscal, porque você arrecada, né, e você empresta. O dinheiro arrecadado. O FAT, por diversas razões que eu não quero discutir aqui, se esgotou. Né, porque os benefícios do seguro-desemprego, abono salarial, que eu queria não ter mantido na Constituinte, mas foi mantido, porque tinha o seguro-desemprego, era um benefício muito maior, enfim. O fato é que se comeram os recursos do FAT, cuja despesa depende muito do salário mínimo. Fora as fraudes, e também levando em conta a formalização na economia que avançou. Pois bem, se de alguma maneira os empréstimos agora subsidiados do ponto de vista fiscal foram substituindo o FAT. Né? Foram substituindo, o governo gastando. Tem muita crítica, no sentido de concentração, criaram linhas para fortalecer a expansão do investimento brasileiro no exterior. Para quê? Para quê? Mania de grandeza não faz sentido gastar dinheiro subsidiado fiscal para que a empresa compre coisas no exterior e apareça no Financial Times, etc. Tal. Isso sabe, é um negócio menor do ponto de vista... Pode dar vaidade, mas não tem custo.
Pois bem, eu não discuto se foi tudo bem aplicado ou não, mas era uma linha, né? Agora, se você eliminar isso, você não tem financiamento a médio e longo prazo. Uma coisa é você melhorar as condições, mas outra é eliminar. Você tem que ter um financiamento que seja suportável. Você não vai financiar investimento de longo prazo com Selic mais não sei quanto. Isso é delirante, não vai. Não vai. Claro que ter controle fiscal, maior segurança sobre política econômica e tal, é tudo muito importante. Mas a questão do financiamento é essencial. Então, você tem câmbio, você tem financiamento, você tem uma série de coisas. Em relação, às vezes, à competitividade da economia, há duas questões que são postas. E o ministro Joaquim Levy, numa entrevista que deu ao Valor para a Cláudia Safato, uma excelente matéria, no sentido de tocar nas questões importantes, ele apontou duas que têm a ver com o médio e longo prazo. A primeira, que é acabar com o dualismo no mercado de crédito. Você tem uma taxa de juros só, na média. Bom, achando que se houver isso, a Selic baixa, etc. Acho inteiramente furado. Isso é para discurso, tá certo? Eu quero ver também o que vão fazer com um financiamento que ninguém fala, e que está presente no Brasil e que é altamente subsidiado do ponto de vista fiscal, que é dos fundos de desenvolvimento Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que pegam 3% do IPI e do imposto de renda. Você pode ver aí, Fábio, Felipe, quanto é isso por ano, que entra no fundo, porque depois não sai, depois fica sendo reinvestido. Você imagina o que deve ser esse fundo, que vem desde... Fui eu que criei na Constituinte, foi ideia minha, por Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso vem desde 1990, 89 e 90. Todo ano pinga, ou pingam 3% do IR do IPI. 3 pontos percentuais do IR do IPI. Tá certo? Ele vai eliminar essa dualidade? O que vai acontecer no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste? Que já está, os empresariados já está todo adaptado. Isso aí já está embutido no funcionamento deles. Bom, um outro aspecto são das famosas cadeias produtivas. Tá certo? Em grande medida atribuídas ao meu queridíssimo amigo e grande economista Edmar Baixa, que a solução está por aí. Só que o modelo dele não é tão simples, porque ele propõe uma desvalorização forte da moeda, né, e para estimular as exportações e eliminar alíquotas de importação, que no fundo impediriam que a desvalorização encarecesse tanto as importações. Mas eu tenho certeza que mesmo assim encareceriam, porque as alíquotas não são tão elevadas na média do setor industrial quando você faz as ponderações. Agora, cadeia produtiva em si, integrar, no sentido que no lugar você faz a roda, no outro país você faz o parafuso, no terceiro você faz o vidro do carro, como é que chama? O espelhinho e tal. Isso daí não é nenhuma proibição. Isso aí depende do custo do Brasil e depende do câmbio. Tá certo? Se isso fosse a estratégia só, pessoal, vamos integrar nas cadeias produtivas. O que me exaspera um pouco é que quando isso vai para políticos, aí fica tudo simplista. Não, pessoal, é só fazer as cadeias produtivas. Fica tudo resolvido. Tá certo? Isso mostra que cada vez as coisas estão menos resolvidas pela total falta de debate, né, do que se implica cada uma das coisas. A outra é realmente, Fábio, você turbinar, montar um esquema de financiamento para a infraestrutura que envolva as parcerias. Tá certo? É isso. Isso é essencial. Por que não andou no Brasil? Porque os governos Lula e Dilma não queriam? Não. Por uma mistura de preconceitos ideológicos com relação a privatizar, então queriam regulamentar a taxa de lucro. Tá certo? Você vai entrar numa estrada, uma concessão, aí você vai dizer o seguinte: se ganhar mais dinheiro do que o previsto, vai ter que pagar isso, de maneira que não pode aumentar o lucro. Isso é uma coisa... Você faz uma concessão, você faz cálculos, etc. E depois fica por conta do empresário. Se ele bolar coisas que baixam o custo, sorte dele, isso faz parte, né? E vai por aí. Mas coisas dessa natureza e absoluta incapacidade de montar modelos
a total incapacidade executiva fez com que o processo não avançasse. Então, teria que haver um milagre, no sentido de conseguir se montar uma equipe competente para tocar e montar um esquema de financiamento. Porque o dinheiro, mesmo governamental, direto para investimento do governo, também nunca foi gasto. Não se consegue gastar. Tá certo? Não se consegue. Tem recurso e não consegue gastar. Isso acontece nas três esferas. Veja o caso da Prefeitura de São Paulo, que é um escândalo. É um escândalo. Tá certo? Eles não conseguem investir. Eles estão lá preocupados com ciclovias ociosas, com subsidiar o consumo do crack, tá certo? Com efeitos especiais, aquela coisa moderninha, gerar estilo. Uma profunda inépcia. Aliás, é um concurso. Quem é mais inepto? A Prefeitura de São Paulo ou o Governo Federal? Eu acho que a Prefeitura agora está adiante, porque não quero dar colher de chá para nenhum, mas a taxa média do Ministério melhorou um pouquinho, tá certo? Tem uns 3 ou 4 ministros aí que são melhores do que o que tinha antes. Mas no caso da Prefeitura não há o menor perigo, aliás, veja os últimos secretários apontados, não há o menor perigo de melhorar. Tudo para piorar. Mas, entre outras coisas, não se investe. Tem dinheiro e não investe. Eu modéstia à parte, na vida pública, sempre faturei isso. Eu me lembro no governo Montoro, no próprio governo Fernando Henrique, no governo da Prefeitura e no Estado. Aproveitamos muito oportunidades que existiam e não tinham sido aproveitadas, ou não estavam ainda amadurecidas. Como no caso do governo, os projetos foram bem encaminhados pelo então governo Alckmin, mas é uma coisa demorada. Mas nós não atrasamos nada. Né? O processo mesmo é lento, negociação de financiamento, mas é lento intrinsecamente. Agora, tem uma parte que depende da equipe. Né? E isso, como é que vai consertar? Né? Tem que fazer macumba benigna, para que dê certo. Muito bem, temos uma pergunta. A senhora Renata Agostini, da Folha de São Paulo, gostaria de fazer uma pergunta. Renata Agostini. Olá, senador, como vai? Renata, da Folha de São Paulo, tudo bem? Tudo bem, Renata. O senhor classificou como bem-sucedido o esforço de ajuste pela equipe econômica, no sentido de dar mais sinais ao mercado, né, de para onde está indo o ajuste fiscal. Mas classificou de modesto. Eu entendi que referindo-se à meta de superávit. Para ver se eu compreendi o raciocínio do senhor, era preciso que a meta fosse maior e, nesse sentido, seria preciso mais corte de gasto, mais aumento de imposto para ajustar a economia? Não, isso é muito difícil. Veja, onde vai cortar e como vai aumentar o imposto é muito difícil fazer. Eu apenas estou dizendo que é modesto. Não estou dizendo que seria fácil não ser modesto. Se fosse fácil ser maior, eu não tenho dúvida que estariam fazendo. Agora, que deve ter muito mais margem para comprimir gastos, deve ter. Isso quem está lá pode. Eu teria feito, ou recomendado, um programa de ajuste muito mais amplo. Eu vou te dar um exemplo. Quando nós entramos aqui na Prefeitura de São Paulo, não tinha dinheiro, tinha R$18 em caixa, pode parecer. O Mauro Ricardo, o secretário, tirou fotografias. O Mauro é meticuloso. Isso está fotografado. E um déficit total, não sabia o que fazer. Então, o que nós fizemos? Ordem de revisar todos os contratos. Tudo que a Prefeitura tinha. Tudo revisar e tudo abaixar. Tá certo? Chega para o fornecedor e diz, olha, aqui o negócio vamos começar a conversar, você vai ter que ceder 10% aqui. Né? Deu certo. Os fornecedores ficaram satisfeitos. Ficaram certo por quê? Porque passaram a receber depois de um tempo. Tá certo? Eu teria feito, aqui no governo federal, agora, uma revisão de tudo, todos os contratos existentes. Tudo. Não é para quebrar contratos, nada. É pressionar. Né? E isso monitorado pela Fazenda e pelo planejamento, como nós fizemos. Garanto que renderia bastante. Porque, olha, contratos em governo frouxo, de estilo petista, que jamais se preocupou com o custo, não é uma variável, entendeu, por exemplo? O custo não existe. O dinheiro não é deles. Ou melhor, o dinheiro é deles, estão administrando com propriedade privada e tal. É dinheiro que tem sem trabalhar, você entende? Então, a gente não presta muita atenção nisso.
Para efeito de redução de custos, um programa desse teria consequências realmente muito boas. É até uma sugestão que eu humildemente faço. Se quiserem aumentar, faz essa revisão. Mas de tudo. Nós tem até decreto pronto para isso, que pode ser baseado naquele que foi feito no passado. Tem tudo lá, está tudo apontado. Né? Dá para fazer um manual de ajuste fiscal com tudo que tem que ser feito. Isso não foi feito ainda na esfera federal. Por exemplo, é algo que podia aumentar. Agora, a meta, ou pelo menos torná-la um pouco menos modesta. Mas, de qualquer maneira, ela sempre será modesta, porque a rigidez do gasto público no Brasil é imensa, né? E a carga tributária está altíssima. Então, também não é fácil. Obrigada, senador. Temos mais uma pergunta. A senhora Carolina Guerra, da MLEX, gostaria de fazer uma pergunta. Quem? Olá, Gésio, senador Serra, delegado, parabéns pelo call. Bom, o ministro Levy, ele falou em mais de uma ocasião da necessidade de promover um ambiente concorrencial saudável. E até aproveitando a experiência do Dr. Gésio como presidente do CAD, quais medidas deveriam ser tomadas no sentido tanto da política antimonopolista como no combate a cartéis? Eu não entendi bem. O Gésio vai... A Carolina Guerra, do MLEX, que é uma carta especializada. Obrigado, Carolina, pela participação. É uma carta especializada em assuntos de legislação, contratos, organização industrial, e ela chama atenção, ela pergunta que medidas, do ponto de vista microeconômico, poderiam ser tomadas para melhorar o ambiente de negócios, para permitir, em parte, permitir aquilo que na sua palestra foi apontado como custo do Brasil. Carolina, pergunta dificílima. Eu me lembro que em 2003, nós até trabalhamos no modelo do Gésio a respeito da revisão da lei de falências. Da lei de falências, né? Isso foi no importante. sentido de uma reforma micro, que acabou sendo utilizada pelo governo, que foi feito para o IED, né? Que depois apresentou ao governo, etc. Eu transferiria a pergunta, se a Carolina me permitir. Aliás, eu gostaria de um dia receber essa carta para ver como é que é feito. Para o Gésner, ele não entende mais do que eu disso. O que eu acho, Carolina, é que há várias ações que poderiam ser feitas do ponto de vista microeconômico, melhorando o ambiente de negócios. Eu chamaria atenção, esse é um tema que também vem sendo debatido, até com o grupo de economistas que debatem com o nosso convidado, que é a importância de programas de compliance, por exemplo, e a importância de padrões de governança melhores. Então, já há várias referências no mercado. Então, referências de governança corporativa, por exemplo, são referências, uma referência natural seria o novo mercado, os padrões de governança do novo mercado. Isso poderia ser amplamente utilizado como uma referência para programas de melhora de governança em todas as esferas de governo e principalmente nas administrações indiretas, nas empresas municipais, estaduais e empresas federais. Né? Eu acho que essa é uma mudança importante. Outra mudança está relacionada a também programas de compliance antitrust, né, que permitam toda a sorte de medidas para prevenir a prática de cartéis, medidas para prevenir qualquer tipo de ilícito anticoncorrencial. Então, isso também é algo que, no Brasil, exemplo do que aconteceu em outras economias, poderia ser implementado, poderia ser muito estimulado
tanto no setor público quanto no setor privado e no relacionamento entre os setores público e privado? Olha, eu colocaria duas questões, são bem do ângulo econômico, que tem importância do ponto de vista da concorrência, porque disso se trata. Quando se fala em micro, fala-se em concorrência. É aí que é o terreno da concorrência. Mas, que são, primeiro, a questão da pirataria, que é a concorrência desleal. Né? Aí é um investimento que tem que ser feito de trabalho, que seria muito rentável, do ponto de vista tributário, do ponto de vista da saúde das empresas. Porque não há nada pior do que estar no setor formal da economia, né, pagando impostos, obedecendo regras de qualidade, de segurança, etc., tal, e ter a concorrência do produto pirateado, digamos. Isso tem um peso enorme no Brasil. E se avança muito pouco. A notícia que eu tenho, por exemplo, é que o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, etc., é inteiramente alheio a isso. Inteiramente alheio. Para que se tenha uma ideia, a Prefeitura de São Paulo, isso começou comigo há 10 anos, quando era prefeito, abandonou inteiramente a ação anti-pirataria. Hoje. Liberou geral. Né? A multiplicação de shoppings clandestinos, isso está diretamente ligado a uma concorrência desleal com a produção local. Esse é um aspecto. O outro que tem relação com esse fenômeno da pirataria, da economia paralela, no mau sentido, né, é a questão da Receita Federal tributária. Primeiro, eu acho que devia eliminar essa isenção de tributos todos. Eu acho até que é ilegal, porque isenta também de produtos de impostos que são estaduais ou municipais, sobre compras de até $50. Isso tem um papel devastador para a indústria doméstica, daqui, gerando empregos e pagando impostos. Segundo, que a Receita, eu não me lembro do nome que se dá a isso, mas lembro do que a Receita passe a fixar preços mínimos para a tributação de importações. Por exemplo, uma camisa, qualquer que seja, nunca valerá menos de $10, $15. Certo? Prefeito tributário. Porque o underpricing, ou seja, colocar preço no chão para entrar, não pagar imposto, é devastador. Devastador no Brasil. Estados Unidos não permitem isso. Eu me lembro que na época do Menem, na época mais liberal na Argentina, do Menem e do ministro Cavallo, não se permitia. Tem um nome, que é imputar preços. Né? Não recordo. Preço de transferências. E fazer isso no Brasil não é feito. Isso tem a ver com concorrência desleal. Agora, eu não sei se vocês percebem, não tem coisa para fazer. Né? São ações, vão resolver tudo, não, mas é um trabalho muito amplo, tá certo? Teria que ser feito em muitas frentes. No Brasil, hoje, é exatamente o que não se faz. Tá certo? Você imagina para uma pessoa de mentalidade petista, a ideia de que precisa ver o produto, você entende? Chegar porque isso aí não é a questão da própria Receita, isso é questão do governo, tá certo? Ter essa ideia, ou às vezes o sujeito pode até achar que, não, assim os produtos ficam mais baratos, tá certo? Perdendo de vista que todo o consumo que não gera emprego nem receita tributária é ruim, tá certo? Porque uma importação, você tributa, tem dinheiro, gasta, gera emprego. Um produto doméstico gera emprego. Agora, a pior coisa qual é? Um negócio que vem sem gerar nem imposto nem emprego. E para a concorrência, então, é fatal. Tá ok, Carolina? Tá ok, mas obrigada. E um efeito muito nocivo também é sobre o próprio investimento. Porque você cria uma situação completamente desigual no mercado e desestimula aquelas empresas que têm que obedecer as regras a investir. Muito bem, nós teríamos várias outras questões a levantar, mas o
tempo já esgotou. Muito obrigado a todos que participaram desse call, em nome aqui do Fernando Marcato, do Pedro Skazufka, e de todos os colaboradores da Gol. Nós agradecemos muito aos amigos, parceiros, clientes e muito especialmente ao professor, economista e senador eleito José Serra. Muito obrigado, até o próximo call. O Conference Call da Gol Associados está encerrado. Tenha uma boa tarde.